teve uns dias um pouco tensos ultimamente aqui em São Paulo, né? Quer dizer, eu vi umas pessoas que até perderam um pouco o controle de si, pessoas calmas, tranquilas, que normalmente aí porque ficaram sem gasolina, ou porque de repente tinha que ir para o aeroporto, um voo foi cancelado, e aí foi uma coisa um pouco, não, sabe? E as pessoas começaram a se enervar. Então, isso sim, se exaltar um pouquinho, sair dos eixos. Isso é sobre isso que nós vamos falar. Como que as pessoas, às vezes, elas conseguem rapidamente perder os pedais. Sabe quando você perde o pedal da bicicleta? Você não consegue achar mais e você estoura, às vezes, numa crise de nervosismo e você acha que você tem razão. Então nós vamos falar hoje sobre 2 pontos importantíssimos. O que é o nervosismo e o que é também uma das coisas que é importante para você encarar as coisas, como você julgar as coisas para o bem. Se você fizer isso daqui, você consegue talvez controlar esse nervosismo. Mas eu vou contar uma coisa pessoal minha, pra vocês saberem. Eu estudei numa escola francesa, chama Liceu Pasteur. E eu me lembro, eu tinha talvez uns 13, 14 anos, e aí tinha um grupo de histórias, que a gente tinha que fazer um trabalho sobre a Revolução na Inglaterra, a Revolução Industrial. E eu fui, um grupo, tinha 5 pessoas, e eu fui nomeado chefe do grupo. Então, sabe quando você é chefe, você acha um pouco que você tem um pouquinho mais de poder, né, assim. E eu me lembro tão bem, que olha, eu ainda tenho que consertar isso daqui. Que tinha uma equipe, e tinha 3 meninas e mais um rapaz, eu e ele e as 3 meninas. E a gente começou a distribuir as funções. Você vai ver sobre o que aconteceu em Londres, como é que evoluiu para a Europa e tal. E eu dei umas tarefas. E aí a gente marcou para 2 dias depois a gente se encontrar. E aí 2 dias depois, veio uma das meninas, ela fez uma coisa completamente errada. E eu nesse momento eu cheguei e falei: como você pode me fazer uma coisa dessa? Eu falei para ela, e eu senti uma força quando eu falei isso. Me fazer uma coisa dessa? E a menina começou a tremer. E eu, aproveitando que ela estava tremendo, eu mais em cima. Meu, boa noite, Dona Bia. Obrigado, Dona Bia. Como que você pode ter me feito uma coisa dessa? Sabe quando você usa essa... Às vezes tem muita gente que usa esse linguajar. Me fez, quando a coisa não tem nada a ver com essa pessoa. Uma coisa importantíssima. O nervosismo, ele dá uma falsa impressão de poder. Que você pode, em função de você estar gritando ou estar se exaltando um pouquinho mais, você tem a impressão que você está controlando uma situação, e é justo o contrário. Uma das coisas que nós vamos entender hoje e vamos falar é como que a gente pode controlar o nervosismo, como evitá-lo e ter uma noção exata do que ele representa. Hoje eu vou falar para vocês do 402, vou falar de 3 balas fantásticas. Eu vou falar do pescoço. A senhora guarda, uma das coisas importantes para não ficar nervosa é ter paciência. Você fala para usar 2 nomes. A senhora vai tirar, a senhora vai entender. Vou tirar, vai entender. E vou falar do meu amigo Ben. Escutem bem. Eu começo. Uma das piores coisas que pode acontecer é uma pessoa ficar nervosa. De todas as características que a gente tem, a mais perigosa é o nervosismo. Está escrito que você não pode ver uma pessoa que estiver nervosa. Se tiver uma pessoa nervosa, você não pode ver ela, não pode ver o rosto dela. É incrível, hein? E já vamos explicar por quê.
E fora isso daqui, vamos ver alguns casos de pessoas grandes que ficaram nervosas e o que aconteceu. Um dos grandes homens que uma vez ficou nervoso, mas quando eu falo nervoso, nós não podemos imaginar que é como a gente fica. É Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ficou nervoso. 3 vezes ele ficou nervoso. E uma vez que ele ficou nervoso, logo depois vieram perguntar para ele uma pergunta de lei, uma pergunta de alahá, e ele não conseguiu responder. O fato dele ficar nervoso fez com que ele não tivesse mais o total controle dos seus conhecimentos. O maior homem que já teve aqui na terra em relação a saber o que é Torá, o que não é, todos os conhecimentos. E foi obrigado a que o sobrinho dele lembrasse para ele o que era a resposta disso daqui. Vocês sabem então o que pode fazer. A primeira pessoa que ficou nervosa na história, quem foi? A primeira pessoa que ficou nervosa. A primeira pessoa que ficou nervosa é Caim. Os 2 irmãos, Caim e Hevel. Caim, ele tem uma ideia fantástica de criar e dar um sacrifício para Hashem. E ele é imitado pelo seu irmão Abel, Hevel. Só que Hevel vai fazer uma coisa, ele vai dar o melhor que ele tem das suas ovelhas. Caim tinha dado um pouco de linho, não o melhor. Em função disso, o sacrifício que foi aceito foi o sacrifício de Hevel. Deus aceitou o sacrifício de Hevel e Caim ficou bravo, ficou com raiva, ficou nervoso. E esta característica criou nele uma energia tão grande que ele levantou e matou o irmão. 1/4 da humanidade vai ser assassinada por causa de um nervosismo. Uau! Nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação a isso daqui. Vocês sabem que eu tenho um amigo meu, que ele chama Benny, vocês sabem? E eu conheço ele faz muito tempo. Talvez mais do que 20, 25 anos. E eu nunca vi ele nervoso. Nunca. E sabe quando você tem em situações de estresse, situações de aqui, nunca vi ele nervoso. E um dia eu tive coragem de perguntar para ele: fala uma coisa, como você faz para não ficar nervoso? Tem tantas coisas aqui. E aí ele me falou, sabe, Clemão, nossa família não é daqui do Brasil. A gente, na verdade, era do Egito, e uma vez a gente estava na França, que a gente ficou um tempo na França, e eu me lembro de uma cena, eu era pequenininho, eu tinha 8 anos de idade. E me deu de repente uma vontade muito grande de fazer xixi, muito grande. E meu pai falou, espera um pouquinho, já vamos achar um lugar para você poder fazer. E eu não estava me aguentando. E aí finalmente a gente conseguiu, tinha um hotel perto, e a gente entrou. E rapidamente a gente foi até onde que era as toaletes, e lá comecei, e aí eu não me aguentei, e eu, na hora que estava, comecei a urinar, e eu estava do lado de um senhor bem vestido de terno, e eu fiz. Em cima desse senhor. Eu fiz em cima desse senhor, e eu vou te falar uma coisa, esse senhor começou a me olhar, enfurecido, ele devia estar numa reunião importantíssima com alguma coisa, ele me olhou enfurecido, ele falou, o quê? Como que você faz? E aí eu vi meu pai, e quando eu vi meu pai, que viu esse homem ficar nervoso, meu pai olhou e falou para esse homem, escuta, é uma criança, por favor, não tem problema. E eu vi meu pai pegando uma toalha e começando a se ajoelhar e ficou limpando a calça desse senhor que eu tinha molhado e ficou, olha, por favor, ele é uma criança, não vai acontecer nada. E aí levou 5 minutos com meu pai praticamente de joelho lá, tentando acalmar esse senhor que estava enfurecido. E eu vi isso daqui, essa cena não sai da minha cabeça.
essa cena não sai da minha cabeça. Eu não posso ficar nervoso. Eu aprendi o perigo de ficar nervoso e eu via a imagem do meu pai estar lá falando, olha, mas não é nada, acontece. Isso daqui me marcou. Vale a pena a gente usar uma imagem qualquer e a gente aprender a não ficar nervoso. É uma das coisas que a gente tem que se dar o luxo de aprender, para vocês saberem. Não é fácil, não é nada fácil em relação a isso daqui. Você, em relação a tratar uma pessoa, às vezes a gente trata as pessoas de uma maneira dura. Que nem eu falei para vocês no liceu que eu tratei, sabe, eu não tinha esse tato. Eu vou contar para vocês como que um grande mestre tem a fineza de tratar um aluno para que ele não fique não só não nervoso, mas não fique nem chateado. Cena verídica. E aconteceu com o Rabino Steinman. O Rabino Steinman faleceu agora faz 2 anos. Faleceu com 100 e poucos anos. E era uma pessoa, só para vocês saberem, que eu tive o privilégio, quando ele estava aqui no Brasil, de poder levar ele aqui, levar no aeroporto e conhecer a grandeza desse homem. Ele é uma pessoa que, quando chegava a hora de comer, todo mundo queria comer. Ele não ia. Ele comia quase nada por dia, uma cenoura, uma coisa, e ele tinha um controle total das suas emoções e dos seus sentimentos, total. E conta um negócio fantástico que eu conto para vocês. Um jovem, ele começou a se afastar, era de uma família mais ou menos religiosa, mas se afastou em Israel e foi morar com um amigo. E ele foi morar com um amigo e rapidamente ele começou a ter saídas, outras, e de repente ele começou a ter um relacionamento um pouquinho não adequado, e ele vai concretizar esse relacionamento e vai falar inclusive para o primo dele, escuta, eu vou fazer um relacionamento fora. Fala, mas como? O que é? Olha, o que você está jogando fora? O que é isso? E aí, falou, tá bom, olha, em todo caso, se você vai tomar essa atitude, pelo menos eu acho que vale a pena você ir falar com teus pais. Vai lá e fala, olha, eu não vou, estamos aqui, apesar de estar morando aqui em Israel, eu vou casar com uma, e não quero saber, e vou assumir, vai lá falar com eles. E aí, ele vai e conta para os pais, olha, e ele vai lá quando? Ele vai lá Shabbat, e ele, como ele já não é mais nada, e os pais são religiosos, e ele vai lá Shabbat, e ele, o que ele faz? Ele vai no terraço, pega um cigarinho, começa a fumar, de repente está com o iPad, lá e começa a tocar, quer dizer, não respeitando nada os valores dos próprios pais. E eu falo, olha, essas são lições, é assim. E tá bom, quando acaba o Shabbat, o pai chega e fala, escuta, meu filho, você quer vir num shiur comigo? Ah, quem que é? É do Rabino Steinman. Então tá bom, eu vou. E ele foi no shiur do Rabino Steinman, e quando eles estão saindo, o pai chega e não quer perder a oportunidade e fala para o Rabino Steinman, escuta, eu quero lhe falar uma coisa, o meu filho está fazendo, ele vai se afastar da família, vai se afastar do nosso tronco, eu queria lhe falar isso daqui, talvez o senhor pode falar com ele? Ele falou, claro, e o menino estava na frente. E aí vem o Rav Steinman e pergunta, escuta, faz quanto tempo já que você se afastou? Ele falou, olha, já faz 5 anos. Me responde uma coisa, durante esses 5 anos, não aconteceu uma vez que você teve vontade de voltar de fazer techuvá? Ele pensa, vou lhe falar, sim, aconteceu. Quantas vezes aconteceu? Olha, vou lhe falar, eu me lembro, 4 vezes. 4 vezes aconteceu de eu me lembrar de eu querer talvez voltar para o bom caminho. E aí o Rav Steinman pergunta para ele, e essas vezes que você voltou, quis voltar, quanto tempo durou essa tua vontade? Olha, não foi muito, cada vez foi 10 minutos. Só 10 minutos. O Rav Steinman falou, o quê?
10 minutos, vezes 4, 40 minutos. Você teve 40 minutos de vontade grande de voltar e fazer techuvá. Saiba você uma coisa incrível. Dizem que o lugar aonde que as pessoas que estão super afastadas, que elas vão fazer techuvá, nenhum tzadik, nenhum justo, por maior que seja, consegue chegar. Ninguém consegue chegar nesse nível que você chegou e de repente ter 40 minutos de poder estar. Eu queria poder estar sabendo como você está fazendo isso daqui, é uma coisa incrível. E ele fala isso daqui e vai. Desculpa. Não, ao contrário, pode sentar. E aí? Foi bom detalhe, ele fala, estou com inveja, e hoje essa história, estou com inveja de você. Você leu hoje essa história? Que incrível. Duas profetas aqui, gente. Uma que falou do pescoço e aqui agora a dona Tânia, que interessante. Isso mesmo. Eu não repeti essa frase, eu vou explicar para vocês. Porque eu não sei se ele falou, estou com inveja. Porque que não, você não entendeu, deixa eu falar, eu escutei. Não, eu escutei, deixa eu acabar, deixa eu explicar só, não precisa entrar em diálogo. Só estou te explicando. Eu só não quero falar que o Rav Steinman possa ter tido inveja de uma pessoa que tinha se afastado. Só isso, mas tá bom, você tem razão. Posso continuar? Mas aonde que eu vou chegar é agora. Aonde eu vou chegar é agora. E aí, ele ia casar. E por um motivo ou outro, daqui na cabeça dele, finalmente ele acabou o noivado, rompeu o noivado, e pouco a pouco ele foi voltando para o bom caminho, e depois casou num lugar certo, e tem filhos no caminho da Torá e da Mitzvot, é incrível. Mas aí um dia chegaram para ele e perguntaram, escuta, como foi possível que aquele dia você resolveu ir nesse shiur do Rav Steinman? Como é que é possível? É pergunta, né? Ele estava lá, Shabbat, fumando, aí vai ir num shiur de Shabbat à noite? E aí ele responde, eu vou contar para vocês. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos, quer dizer, fazia já um tempo. E um dia veio o Rav Steinman visitar a nossa escola. E ele resolveu entrar numa sala de aula. E para cada um, ele fazia perguntas muito fáceis em relação a isso, muito fáceis. E ele chegou e cada pessoa que respondia bem, ele falava, opa, que boa resposta, daqui uma bala para você. Perguntas simples. E aí foi perguntando e todo mundo ganhou uma bala. E quando chegou minha vez, ele fez uma pergunta muito simples. E eu não soube responder. E aí ele fez uma segunda pergunta, mais simples ainda. E eu não soube responder. E finalmente ele fez uma terceira pergunta, ainda mais simples. E eu não consegui responder. E finalmente, os outros todos acabaram ganhando cada um uma bala. E todo mundo estava saindo já, e eu não ganhei. Todo mundo estava saindo. E aí, de repente, quando está todo mundo saindo, ele me chama. E ele fala assim, saiba você que na Torá, a gente não é avaliado pelas respostas. Não somos avaliados. Somos avaliados pelo esforço que a gente faz para poder responder. É isso que a gente é avaliado. Todos os teus amigos fizeram esforço para responder uma pergunta e cada um ganha uma bala. Mas você fez esforço para responder 3 perguntas. Você merece 3 balas. Isso daqui me marcou até hoje. E eu falei, não posso não ir numa aula que ele vai dar o Rav Steinman. Vocês saberem como você tem que aprender a ter a fineza de tratar certas pessoas, que aí essas pessoas, em vez de saírem machucadas, frustradas, irritadas, elas têm uma coisa que vai marcar elas pro resto da vida. Aprenda a inverter qualquer coisa que vai deixar outra pessoa nervosa. Você é capaz de fazer com que essa pessoa venha a se salvar fantasticamente. Vocês terem essa ideia.
Tinha um rei que ele ficava muito nervoso. Era daqueles que era sinceramente, totalmente nervoso o tempo todo. E ele sabia disso. Então ele resolveu ter uma cartilha na mão para não ficar nervoso. Isso daqui eu vou até querer que vocês lembrem desses 3 pontos que eu vou falar. Que ele fazia. Ele andava. E ele falou assim, sabe o quê? Ele escreveu num papel: olhe, sempre lembre que você é uma simples criatura e que você mesmo não é o Criador. Opa, tem que saber isso. Isso daqui já te ajuda a saber, olha. 2, sempre lembre que você é formado de carne e sangue e que você vai acabar falecendo e que tudo isso daqui vai para a terra. E nunca vi ninguém passar dos 120 anos. Esse mundo é passageiro. Quando você tem isso daqui na tua frente, fica muito mais fácil. E 3, e este é o ponto, que só vão ter clemência para você no mundo vindouro se você aqui também vai ser super clemente com as outras pessoas. Cada vez que você ficar nervoso com uma pessoa, se ganha pontos negativos. Olha, não vale a pena. Não vale a pena, é uma coisa que você tem, mas não é fácil, tem que ser uma coisa que você tem que administrar e exercitar. Você já tem nome. Isso, por isso mesmo que eu usei essa aqui, é isso mesmo. Que eu sou Clemão, eu sou Clemente, é Rahamim. A palavra, meu nome é Rahamim, para vocês saberem, que é você ter clemência. Para as pessoas são clementes, exatamente. Você chama Rahamim? Eu chamo Rahamim. Posso fazer uma pergunta? Deve, Fabi. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está nervosa? Vou lhe explicar, muito boa pergunta. Sua pergunta é excelente. Primeira coisa, na hora que a pessoa está nervosa, você não pode ajudar. Na hora que ela está nervosa, você não pode ajudar. E eu vou explicar bem o porquê e depois vamos explicar como ajudar uma pessoa. Uma pessoa que está nervosa, você não pode nem olhar para ela. Por que você não pode olhar para ela? A Guemará fala que você olhar para uma pessoa que está nervosa é que nem se você estiver cometendo um ato de idolatria. É forte, né? É forte. E por que isso? Por que será que é isso? Por que eu não posso então olhar uma pessoa? Porque o princípio básico é lógico e é fantástico. Se você imaginar bem, quando você está nervoso é porque aconteceu alguma coisa que você não queria que acontecesse. Vocês concordam? Opa, e aí não acontece dessa maneira. Quem te coloca em todas as situações? Quem te coloca? Em qualquer situação que está, é Ele, é o Criador, Hashem. É Ele que te coloca nessa situação. Se acontece uma coisa do jeito que você não quer, você fica nervoso. Mas quem te colocou na situação é Hashem. Então você fica nervoso com o dono da situação. Quando você fica nervoso com o dono da situação, você ficou nervoso com quem? Com Ele. Ficar nervoso com Ele é o quê? É uma idolatria pura. E você não pode olhar essa pessoa nesse momento que ela está nervosa. Você entendeu? É carga negativa muito grande. Muito grande. Eu vou explicar de novo. Fabi, você entendeu? Entendi. Quer explicar então aqui para a dona Rosita? Não, a última não. Qual a última? Por que é idolatria? Quem é o dono da situação, Rosita? Hashem. Hashem. Eu estou nervoso com a situação. Sim? Porque não aconteceu como eu queria. Fiquei nervoso. Tá. Então, e quem é o dono da situação? Hashem. Então eu fiquei nervoso com quem? Com Hashem. Com Hashem. Por que Ficar isso é ne- idolatria? Porque você ficar nervoso com Hashem. O que? Você fez isso comigo? Você pode falar isso aqui com ele? Quer dizer, você está querendo, não só questionando. Quando a pessoa está nervosa, ela quer. Se tivesse uma pessoa, uma criança, eu quero explicar para você. Uma criança, quando ela está nervosa, se ela tivesse os meios, ela podia acabar com outra pessoa que está na frente dela. Sim. Uma pessoa adulta, ela só se controla, mas ela tem a mesma vontade de matar outra pessoa. Saiba você, que nem Caim fez com Heber. Quer dizer que ele quer matar quem?
Mas a Um pessoa... minutinho, eu quero ver se a dona Rosita entendeu. Um minutinho. Então ele está nervoso com a Hashem. Você não pode ficar nervosa com a Hashem, senhora, desculpa. Ok. Sim. Não está ainda satisfeita. Não. Um minutinho, deixa eu ver o que é. Eu não entendi porque isso é... O que é idolatria? Muito bem. Idolatria é quando você... O que quer dizer idolatria? Idolatria sabe o quê? Você não pode ter outro Deus além de mim. Então, se eu não quero esse Deus, então eu quero outra coisa. Eu quero eu. Eu sou mais que você. Eu quero o que acontece. Opa, eu me faço como ídolo. É idolatria. Já entendeu agora? Tá aceito? Muito bem. Posso falar outra coisa? Um minutinho que ela queria fazer uma pergunta. Quer fazer? Ou já? Não, eu quero só falar sobre uma situação, uma pessoa que está nervosa. Sim. Eu acho que o único meio realmente... A gente ainda não falou como é o meio de acalmar ela. Não é acalmar. O único meio... Não é acalmar, deixar ela realmente do jeito que está, virar as costas e ir embora. Não, senhora, não é isso, não. Um minutinho. Tá? Aí só a opinião da senhora. Vamos falar o que a Torá fala nesse ponto, que foi a pergunta da Fabi. Não, eu tenho que acabar o raciocínio. Só entrando atrás. Todas as situações de Hashem que foi, não tem coisas que a gente provoca, é isso que eu me identifiquei. Sim, todas as situações é Hashem que põe, a não ser aquelas que você tem o teu livre-arbítrio. Nessas, sim. Então, óbvio que você ficar nervoso é uma opção sua. Você resolveu ficar nervoso, entendeu? Mas quem fez a situação que não acontecesse como você queria é Hashem. O fato do pneu furar é Hashem. O fato de você ter perdido a bolsa é Hashem. O fato de que essa pessoa não está te aguentando mais é Hashem, entendeu ou não? E como você vai reagir na frente dessa situação é você. A reação em relação ao que acontece é uma decisão nossa. Fantástico. Mas eu ainda não acabei de responder. Vocês estão me falando aqui, eu estou seguindo o raciocínio. E a Fabi falou, como é que eu posso ajudar uma pessoa que está nervosa? Então, a primeira coisa, quando ela está nervosa, você não pode interferir. A melhor coisa é tentar ela atirar. Atirar. Eu falei atirar e eu conto para vocês a história. O que é atirar? O que é atirar? Vou explicar. Tem um marido, ele é conhecido como um grande jogador. E a mulher não aguenta mais dele, porque ele recebe o salário dele, ele vai e joga tudo. Ele joga tudo. E faz um tempo que aconteceu isso daqui, e ele, na verdade, era na época que eles usavam aquele chapeau melon, chamava, sabe? Um chapéuzinho que tinha assim. E ele recebeu, sabe, ele estava trabalhando, recebeu o salário dele. Ele está com aqueles casacos, está frio, e ele recebeu o dinheiro daqui, quando de repente chega um ladrão. Fala, escuta aí, eu sei que você recebeu aqui, me passa aqui agora essa bolsa que eu sei que está cheia de dinheiro. E ele, o que ele faz? Ele pega e dá a bolsa. E dá a bolsa e o ladrão está saindo. Quando o ladrão está saindo, ele chama o ladrão e fala, oi, fala, o que foi? Escuta, vou te pedir um favor. A verdade é o seguinte, é que eu sou um jogador. Se eu chegar em casa, e eu não fui jogar hoje, e eu falar para minha mulher que eu fui assaltado, ela não vai acreditar, não tem jeito, eu tenho certeza que ela não vai acreditar. Me faz um favor, eu tenho aqui meu chapéu, você não pode dar um tiro no meu chapéu? Atira no meu chapéu. Aí ele falou, tá bom, eu tiro, aqui justo no meio do chapéu, ele recebe um tiro. Aí o cara fala, sabe o quê? Mas um tiro só? Eu estou aqui também com essa minha japona, dá um tiro aqui, pá! Dá um tiro aqui, pá! E dá um tiro aqui, pá! E acaba a munição. E quando acaba a munição e acabam as balas, ele vai em cima do ladrão e pega de novo o seu dinheiro e recupera e chega em casa com isso daqui. Quando uma pessoa, você tiver qualquer conversa e você vê que ela está alterada, deixa ela acabar a munição. Aprende a deixar a pessoa acabar a munição. Você tem grandes chances de ganhar. Grandes. É uma das coisas geniais que a Torá ensina pra gente. Você tem que saber ser calmo em qualquer situação. Mas tem que esperar quanto tempo? A
Esperar quanto tempo, né? Agora eu vou explicar, Fabi, vou já responder. Eu quero. Não, eu vou responder também a resposta dela. Saiba sim, senhora, que quando há qualquer problema de relacionamento, melhor falar assim, sabe o quê? Vamos conversar amanhã. Tem em francês tem um ditado que fala la nuit porte conseil. Quer dizer que o travesseiro te aconselha muito bem. Então, às vezes, no dia seguinte, você tem outro raciocínio, não é tão imediato, é uma coisa importantíssima para a senhora saber. Mas então agora, Fabi, aqui vem a resposta, como que eu posso ajudar? Depois que ela passou esse nervosismo, o ideal é fazer uma aula que nem essa que eu estou fazendo para vocês. Eu falei que é um exercício, você explicar. Tem que ser uma coisa que tem que ser feita antes. A pessoa ela tem que treinar para quando sentir que está vindo. Por exemplo, a primeira coisa que tem é você aprender a respirar. Quando a pessoa respira e dá uns 3 respiradas, a pessoa se acalma de uma certa maneira que as coisas têm outra versão. Eu depois vou contar uma história de uma pessoa real em relação a isso daqui, genial. Segunda coisa, se a pessoa realmente é nervosa, muitas vezes nervosa, você tem um poder gigante em relação a essa pessoa. Você pode rezar por ela. Você rezar por ela é uma coisa incrível. E terceiro, eu vou contar uma história que eu contei faz pouco tempo, mas é sobre o assunto. Chegou um homem e ele é conhecido, é nervoso. A família não aguentava mais, que ele estourava aqui, estourava ali, e chega, e de manhã era pior, porque não conseguia dormir direito, não conseguia acordar direito. Cada momento da coisa tinha sua desculpa. E aí falaram para ele ir para ver o Rebbe de Bobov. Ele foi ver o Rebbe de Bobov, e o Rebbe de Bobov veio ele aqui. Olha aqui, olha, Rebbe de Bobov fala uma coisa, eu sou uma pessoa extremamente nervosa, e o pessoal não está mais me aguentando. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para não ser nervoso? E aí o rabino, o Rebbe, fala, sabe, tua pergunta realmente é muito difícil e eu vou ter que pensar um pouco. Por favor, faz uma coisa, fica aqui na sala do lado e eu vou já te atender. Enquanto que ele fica na sala do lado, Fabi, ele pega e chama outro rabino dele, que é uma pessoa que trabalha com ele, sabe o quê? E fala um pouquinho mais alto. Sabe essa pessoa que estava aqui na minha frente? Ela diz que ela é muito nervosa. Eu quero saber se ela é realmente nervosa. Então, sabe o que? Vai lá e tenta deixar ela nervosa. E vai lá. E ele, quem escutou, ele escuta a pessoa lá, ele falou alto, escutou. E aí quando ele foi lá escutar, e chegou essa pessoa lá, e de repente entrava e saía, fazia barulho. Uma hora foi pegar o café caiu em cima da pessoa, e a pessoa, não tem problema, tal. E o cara não ficou nervoso em nada. Tudo ele tinha que fazer para ele ficar nervoso, nada. Depois de uma hora, então ele chama esse senhor de novo, e o Rebbe fala para ele, escuta, eu vou lhe falar a verdade. Eu mandei uma pessoa te testar para ver se você ficava nervoso. Eu vi que isso não é verdade que você é nervoso. Você não fica nervoso. Aí a pessoa fala, vamos falar uma coisa, Rebbe. Eu, na verdade, quando o senhor falou, eu escutei. E que eu estava do lado, eu escutei que o senhor falou que ia me testar. Como eu sabia que eu ia ser testado, é claro que eu não fiquei nervoso. É claro, eu estou sabendo que eu estou sendo testado, então é muito mais fácil eu poder fazer assim. E aí o Rebbe chegou e falou assim, saiba você que em todas as situações quem te testa é Hashem. O tempo todo ele está te testando. Então você está sendo testado. Se ele está te testando, olha, aproveita, saiba que ele está te testando. Então não fica nervoso. Se você consegue controlar quando você sabe que é testado, você não fica nervoso. Então saiba que ele está te testando, não fica nervoso. Raciocínio lógico ou não? Raciocínio fantástico ou não? Sim ou não, Fabi? Sim. Muito bem. Bom, é importante saber. São coisas que são muito... Mas eu vou chegar a uns pontos que são ainda até mais fortes em relação a isso daqui. Eu conto para vocês então já que as pessoas não sabem contar o que é um 4, o que é um 0, o que é um 2. 402. Eu vou contar para vocês uma história genial. A história do ônibus 402. Alguém sabe o que é esse ônibus 402? Alguém já ouviu falar dele? Hein?
Ninguém? Ele vai para Jonathan? Jerusalém. Hein? Ele vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém. Minutinho. Olhem bem, escutem bem. O ônibus 402 é o ônibus que faz Bnei Brak e Jerusalém. Ele é conhecido, todo mundo que mora em Israel, em Bnei Brak, sabe que esse ônibus faz, o 402 faz essa viagem. E aí um dia é sexta-feira, está quase chegando o Shabat, e as pessoas, o ônibus não chega. O ônibus não está chegando. Não está chegando o ônibus. E aí, ele está aguardando, todo mundo aguardando, tem uma fila grande, e o tempo vai passando, e eles começam a ficar um pouquinho mais exaltados. E sabe o que? Não, mas como é que é? Não é possível, não vai dar para a gente chegar antes do Shabat, não dá, leva 1h30, talvez tem trânsito, talvez não tem trânsito, vai saber uma coisa incrível. E aí começa a turma toda, e vai passando, e o próximo ônibus que chega, não, ele vai para Haifa. E o outro vai chegar e vai para Tel Aviv. E o outro vai chegar, vai para Hebron. E a gente não aguenta mais. Você fala, olha, o próximo ônibus que chegar, nós vamos subir nele. E eles vão ter que levar a gente para Jerusalém. E aí chega o ônibus 103. O ônibus 103, ele vai para Herzliya. Ele vai lembrar para Herzliya. Ele para lá. E aí de repente começa todo mundo a subir no ônibus. Todos esses que estão indo para Jerusalém. E aí, de repente, um motorista fala, Herzliya, todo mundo vai entrando, e todo mundo está entrando no ônibus. É uma coisa incrível. E aí, quando está umas 40, 50 pessoas, quase 60 pessoas lotadas nesse ônibus, e aí ele fala, bom, então, Herzliya, aí chega um chefe lá que fala, escuta, a verdade é o seguinte, a gente está indo para Jerusalém. E não tem jeito. A gente vai chegar senão depois do Shabat. A gente precisa que você leve a gente agora para Jerusalém. Fala, mas como? Eu tenho Herzliya, eu não posso. Sabe o que é os ônibus Egged? Os motoristas dos ônibus Egged é uma coisa incrível na Israel. Porque não é fácil você fazer eles mudarem, uma coisa assim. Fala, olha, eu não posso. Sabe, por favor, e aí começa todo o ônibus. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. E tanto fizeram que de repente o motorista, ele pega e ele chega lá e ele fala, bom, não tem jeito esse aqui. Ele pega lá e muda lá no letreiro e ele põe 402 Jerusalém. Quando ele põe 402 Jerusalém, todo mundo começa a vibrar. Uau! Uau! O motorista chamava Shimon. Shimon! Shimon! E eles começam e fazem a viagem e ele vai para Jerusalém. Ele está em Jerusalém e essa viagem, sem sombra de dúvida, foi a viagem mais gostosa que as pessoas tiveram entre Bnei Brak e Jerusalém. O tempo todo cantando e brincando, e Shimon aqui, Shimon ali. Mas era uma alegria tão contagiante. Todo mundo, contagiante absoluta. E estavam lá. Quando chegam, vereadora, chega, por favor. Opa, quando chegam. Eu gosto desse. Escutem bem. Quando está chegando, quando estamos chegando, quando estão chegando em Jerusalém, todo mundo cantando, e o cara já pegou o microfone e falou e tal. Quem vai convidar o Shimon hoje para cantar? E todo mundo, é uma coisa incrível. E aí fala, eu quero aqui falar com vocês, eu quero agradecer muito o Shimon, e eu sei que na época ele é uma tarefa muito difícil, ele tem mudado de Herzliya para passar em Jerusalém, eu sei que cada um de vocês aqui vai oferecer a casa dele para ele ficar e tal. E aí fala, sabe, eu vou também fazer uma entrevista com ele. Shimon, fala, gente, como é que você conseguiu, como é que você teve essa coragem de ir contra o que o Egged faz e você acabou mudando para 402 para ir para Jerusalém? Você pode contar essa história para a gente? E aí o Shimon fala, olha, eu vou explicar para vocês bem, para vocês entenderem bem. E eu quero que vocês me entendam. A verdade é que o meu ônibus, eu tinha que ir para Jerusalém. Eu era o 402. Mas hoje eu acordei tarde, muito tarde. E eu falei, sabe o quê? Se eu chegar lá, atrasado, e eu chegar lá com o meu ônibus 402, todo mundo vai entrar lá, vai me depredar o ônibus. Então eu falei, eu não vou chegar com o ônibus em Jerusalém. E eu pus lá um 03 Herzliya. E aí todos vocês entraram e falaram Jerusalém, eu tal, e é onde que eu tinha que ir. E aí a gente fez a viagem para Jerusalém, que é onde que a gente teria que ir. Uau! E aí vocês têm que entender, esta é uma das maiores lições que a gente tem que receber. A gente vai ir aonde a gente tem que ir. Você vai ter que fazer a viagem que você tem que fazer de qualquer jeito.
faz ela alegre e sorridente. As pessoas lá, se o ônibus de Jerusalém, iam chegar emburradas, iam chegar aqui, tiveram um bônus. Uau, ele conseguiu mudar. A diferença é o que você age, como você age. Eles fizeram uma viagem mais gostosa e mais fantástica, só porque esse motorista tinha uma ideia interessante. Mas você tem que saber, mesmo sua viagem, e tiver com atraso, não com atraso, você vai ter que chegar lá. Aprenda a, nessas situações, a vibrar, mesmo se você não está com essa vontade, porque olha, você ganhou um bônus, faz de conta que você ganhou o tempo todo bônus. Qualquer situação é para você aprender. Isso daqui é o que eu chamo, realmente o ônibus 402. 402, está explicado agora o 402, dona Rosita? Sabe? Tem que esperar um pouquinho de paciência, assim a gente fique e aproveita bem disso daqui para vocês saberem. Um dos pontos mais importantes em relação a ficar nervoso é o seguinte: Am Israel, ele cometeu alguns erros. Quando saíram do Egito, primeira coisa que aparecia na frente: a gente quer voltar para o Egito. Aí, opa, Moshe Rabbeinu atrasou, fizeram um bezerro de ouro, qualquer coisa. E aí, isso que eu quero explicar para vocês. Chegou Hashem e não queria mais. Ele chegou e ofereceu para Moshe: sabe o que, Moshe? Vamos destruir esse povo, vamos destruir ele, e eu vou fazer um outro com você. Porque esse povo é Kesheoref. Kesheoref. Sabe o que quer dizer Kesheoref? A tradução de Kesheoref é pescoço duro. Teimoso. Nuca é teimoso. Kesheoref é uma pessoa teimosa. Mas a palavra usada para falar que é uma pessoa teimosa é Keshe, pescoço duro. E a pergunta é, por que primeiro é chamado pescoço duro, uma pessoa teimosa? Tem duas explicações que eu vou explicar para vocês. A primeira delas é que quando você chega para um Yehudi e fala: escuta, para de fazer essas coisas, faz essas coisas, a pessoa nunca acha que é com ela, então ela vira a cabeça porque acha que é com o outro. Então ela pega e oferece aqui a nuca dura. Não, tem que saber. Então você tem que saber nunca você quer. E a segunda razão que é usado o pescoço duro é genial. É genial. Eu quero que vocês apreciem o que eu vou falar agora, porque eu vibrei quando eu escutei. Você sabe que tem um hífen. Sabe o que é um hífen? Por exemplo, tem uma daloei. Então faça um hífen. Se vocês entenderem bem, no corpo do homem, essa parte aqui, esse pescoço aqui, é uma coisa interessante. Ela é diferente de tudo que tem, porque ela faz uma ligaçãozinha, um tracinho entre duas partes, entre a cabeça e o corpo. Uau! Ela é um trait d'union, é um hífen, tá? Entre a cabeça e o corpo. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela é que liga todo o que é o mundo espiritual para tudo o que é o material. Uau! Agora começa a ter outra interpretação esse tracinho. Esse tracinho, que nem você falou, ele vira aqui ou vira ali, que nem você começou a me falar no começo, é uma coisa tão profunda. Saiba você, se você souber usar o teu pescoço para que a cabeça ela direcione o corpo para o lugar correto, você está salva. Se você deixar o corpo levar a cabeça e que o pescoço ele vai fazer com que tudo acabe sendo só material, realmente é uma perda total. Kesheoref, pescoço duro, ser teimoso. Mas não acabou aí. Não acabou aí. Antes de acabar, eu faço um pequeno resumo para terminar o que eu vou falar agora. Nós vimos o que é você
em função dessas greves que tem aqui, que as pessoas perdem a cabeça, que estão exaltadas, que querem, que acham que tudo acabou, é um teste. Esse teste, essa greve dos caminhoneiros é um teste, ótimo, vou passar. Você tem que aprender a não ser nervoso. Eu expliquei como que a pessoa acha que tem um poder. Contei a história da escola, que eu achava que tinha um poder. Você me fez isso daqui. Cuidado. Nós vimos que Moshe Rabbeinu, o próprio Moshe Rabbeinu, ele esqueceu algumas leis, algumas alachot, porque ele ficou nervoso. Nós vimos que Caim se exaltou e acabou matando uma pessoa em função de ficar isso daqui. Nós vimos como uma dica, como que você pode aprender a não ficar nervoso. O meu amigo Benjamin, como é que ele é calmo em função da cena com o pai dele? É uma coisa genial. Nós vimos também como que você tem que tratar outra pessoa para não deixá-la humilhada, para que ela possa vir a ter um sentimento de ressentimento que vai deixar ela também nervosa. Como que o Rav Steinman deu 3 balas fantásticas. E nós vimos que onde que a gente vai, em todo caso, você vai ir. O ônibus 402, história verídica, eu quero explicar para vocês. Você vai ir onde você vai ir, aproveita e já vai sorrindo. Não espere que seja um bônus, crie você o teu próprio bônus. E vai bem. E aí explicamos o que é o hífen, o que é o pescoço, que é o Kesheoref. Am Israel é Kesheoref, é um pescoço duro. E Deus chegou e falou: Moshe, eu quero fazer outro povo de você, porque esse povo é um povo teimoso, ele tem a nuca dura, ele é teimoso, eu quero fazer. E Moshe, não foi isso que uniu o nosso povo a teimosia de... Um minuto. Tá bom. Um minuto. Tá bom? Tá me assustando. Sim. Olha-me. Aí, chegou Moshe e falou: olha, não, eu não aceito que você faça. Se você fizer os povos, eu prefiro que você me apague do teu livro do que você não deixe fazer esse povo continuar. E aí, Hashem aceitou e tirou ele. O que uma pessoa faz? Teve uma perachá que não aparece o nome de Moshe. Em função do que Moshe falou, me tira do teu livro, teve uma perachá que não aparece o nome dele. Tá certo? E aí, vai acontecer o bezerro de ouro, essas coisas todas. E Moshe, ele quer agora tentar recuperar, porque ele teve o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas da lei. E agora eu preciso das segundas tábuas da lei. Porque senão eu não vou receber a Torá, quebrei. E aí começa um diálogo entre Moshe e Hashem. Você sabe quando você fala uma coisa errada, que a pessoa errou, fez uma coisa não certa, você não vai lembrar esses erros para o patrão, para Hashem. E de repente, quando Moshe está pleiteando que seja o próprio Hashem que esteja com o povo, e que seja ele, que não seja um shaliach, que não seja um mandatário, que o próprio Hashem, ele chega e fala: saiba, Hashem, você tem que vir com esse povo. Sabe por quê? Porque ele é Kesheoref, porque ele é teimoso. Calma, opa, Am Israel é acusado de ser Kesheoref. E agora você lembra e fala: ele é Kesheoref. Você quer que em função disso daqui faz com que Hashem tenha vontade? E agora sim eu respondo a sua pergunta, que é genial. Genial. O que a gente tem que entender é o seguinte: o que Moshe falou e quis explicar para Hashem e conseguiu ganhar no diálogo. É verdade, Hashem. Esse povo é teimoso. E eu vou lhe falar uma coisa. Vai acontecer alguns momentos na história em que os povos vão vir e vão falar: vocês vão ter que se curvar para isso, vocês vão ter que fazer aquilo. É um povo teimoso, eles não vão se curvar. Que seja na Inquisição, que seja na Rússia quando vai ser, que seja na Segunda Guerra Mundial, quando eles vão vir no fogo dos crematórios. Kesheoref, é um povo teimoso, nunca eles vão te largar. Sim, isso daqui é que vocês têm que entender o que é você ser Kesheoref no bom sentido. Foi ótimo ter falado com vocês. Obrigada, Daniel.
Respondeu a tua pergunta, né? Muito bonito. Boa. Agora, posso falar só uma coisa? Pode. O único jeito real Ah. de ajudar essa pessoa que está nervosa é arrumar algum momento de falar para ela a raiz da questão dela estar nervosa. Né? Sim, mas é difícil. Explicar que isso é idolatria e que... Se não houver, vou te explicar bem, Se a gente entende, a gente não vai ficar mais... Se a senhora está enganada, a senhora está enganada, papai, vou te explicar bem. Uma coisa é o intelecto, que é racional, e outra coisa é o sentimento, que é uma coisa inconsciente. Se você não exercitar o teu inconsciente a aprender aqui, olha, pode acontecer isso, várias vezes você se exercitar, não dá para controlar, não dá intelectualmente para controlar. Todas as pessoas que ficam nervosas são pessoas inteligentes, que sabem que não quer e que vão se arrepender o dia seguinte, vão se arrepender. Mas para você ser realmente uma coisa útil e prática, você tem que exercitar todo dia. Você tem que falar: olha, hoje eu não vou ficar nervoso, hoje aqui, isso daqui. Lembrar situações em que você conseguiu vencer esse nervosismo. Lembrar situações em que você vai pedir perdão por ter feito coisas erradas. Pedir perdão. Sim, isso nunca valeu a pena. Nunca vale a pena ficar nervoso. Mas é uma coisa que é... Agora eu vou te falar um negócio, vou falar... Tem aula depois, alguma coisa aí? Não. Só então eu dou essa explicação para vocês, muito boa. Em Pirkei Avot está escrito que tem 4 situações. A pessoa que é fácil em ficar nervosa e que é muito difícil em se acalmar. Primeira situação. A pessoa que é fácil de ficar nervosa e fácil em se acalmar. Depois tem a outra, que é a pessoa que é difícil ficar nervosa, mas muito difícil de acalmar. E aí depois tem a 4ª situação, que é a pessoa que é difícil ficar nervosa e muito fácil em se acalmar. Quer dizer, qual que é a melhor de todas? A 4ª, que é, qual que é, dona Tânia? Você difícil em ficar nervosa e fácil em se acalmar. Não é? Fantástico? Um minuto! Eu estou no silêncio total, um minuto! Eu estou no silêncio para que todo mundo ache assim. Tá vendo? O senhor está ficando nervoso. Claro, a senhora tem toda a razão. Foi a demonstração. A senhora tem toda a razão. É o nervosismo da ansiedade. Aula prática. Ao contrário, é de propósito para que realmente chame, vocês sabem. A senhora não viu nervoso ainda. Escutem bem. Eu vou explicar por que eu fiz o silêncio. Eu perguntei qual que é a melhor de todas e a dona Tânia respondeu que é difícil em ficar nervoso e fácil em se acalmar. E aí eu fiquei em silêncio e me interromperam. Eu gostaria que ele me Tá interrompesse. vendo? A culpa não é minha, é sua. Preciso ser... Ele vai esperar. Vai gritar. O silêncio é proposital. Eu estou fazendo isso aqui para ver se alguém me faz uma pergunta correta. Vocês viram que tem 4 situações? Sim. Mas em nenhuma delas está escrito que a pessoa não fica nervosa. Todas elas incluem que a pessoa fica nervosa. Saiba, você não existe não ficar nervoso. É isso que vem porque eu vou te falar, olha, o melhor é difícil em ficar nervoso e fácil de acalmar. Mas nervoso vai ficar, então, pelo menos que você seja isso daqui. Por isso que eu fiz a questão que eu queria o silêncio para vocês, que a informação entre aqui dentro. Foi ótimo, tudo de bom. Tchau para vocês. Desculpa ter gritado.